Olá, senhores midotados, senhores dotados de midote, vocês agora vão ver aulas diferentes, aulas em um estado totalmente diferente do que vocês viram hoje. Vocês viram a minha dancinha inicial, ela representa uma coisa para vocês, quando vocês me virem dançando, é que eu estou honrando ao meu Criador, porque eu disse para ele lá no início da minha caminhada, quando eu o encontrei, ou estava o encontrando, não como eu encontrei agora, que quando ele fizesse uma justiça, quando ele estabelecesse uma justiça, vocês que são dos dotados, sabem o que eu quero dizer, o que é justiça. Quando ele exercesse a sua justiça, que é a sua vontade, então somente eu, dançaria para ele. Eu dançaria, porque a única coisa que eu tenho que fazer para o meu Deus é adorá-lo, dançar para ele, cantar para ele. Nós somos Leviim. Já ouviu falar o que é Leviim? Leviim é aquele que controla as suas trevas. Sacerdote. Então você vai nos conhecer como realmente nós somos, porque agora nós vamos falar para você. Nessa aula aqui, eu vou falar sobre Corban, porque me deram uma informação essa noite, e essa informação veio depois de uma consciência que eles, hoje de manhã, chegou na conversa que eu tive com a minha esposa, e como uma palavra saiu, então eles fizeram um download. Minha esposa até falou, eles fizeram um download para você de algo que você não sabia, ou seja, você tinha conhecimento, porque eu tive essa informação à noite, mas ela foi apagada. Então, quando eu voltei ao meu estado material, eu não lembrava. E como eu não lembrava, ela fica inútil, sabe? Infrutífera na minha vida. Então eu precisei ser lembrada para agora poder contar para vocês e falar tudo sobre isso. Corban. E o Corban está ligado aos animais, sabe? Quem tinha mais posse dava uns animais maiores. Mas são 5 tipos de Corban, ou seja, chamados de Corbanot. Corbanot é plural de Corban. E o que significa Corban na língua portuguesa? O que é Corban em português? Vítima. Vítima. Ou seja, nós tínhamos que dar uma vítima para podermos manter o sistema. Nós vamos contar tudo isso para vocês. Fica aí, porque nós temos muita coisa para ensinar. Nós somos draconianos, meu nome é Rafael, e nós estamos aqui para informar porque vocês vão precisar. Fica aí, não sai daí não. Vamos falar para você. Bom, então, gente, primeiro, para começar, olha a paisagem, caso vocês vejam algum shedim na aula, tá? Porque shedim são, para vocês, demônios, para mim são anjos, tá bem? São anjos, e esses anjos, eles já estão conosco, eles são os Al, os de Cabal, tá? E de Baal Zebu, não Baal Zebu, é Baal Zebu, porque ele tem os dois. Ele tem o El e tem o Al. Tem os de cima e os de baixo. Todos os dois pertencem a ele, tá? Então o Cabal fez o Cabel. Cabael. Aí eles acabam os El. Os Cabal fazem com que os El sejam acabados. Então nós vamos acabar essa história agora dessa vez, porque os Al, os draconianos beliais reais, estão de volta. E eles podem possuir um corpo, porque eles são reais. O meu já está possuído, então se você ver em mim algumas entidades se manifestando e falando, não fique chateado, não fique com medo, porque elas pertencem à nossa terra, vocês vão conhecê-las porque elas são anjos, elas não são demônios, elas simplesmente são anjos, tá? E como elas são anjos, o que acontece? A gente tem que entender qual é o objetivo, a vontade delas. O que elas vieram fazer aqui? O que elas estão fazendo aqui? Nós temos que auxiliar e não sacanear, manipular, utilizar, né? Nós temos que reconhecer quem elas são. Beleza? Esse é o objetivo nosso aqui, reconhecer elas para você. Então, à medida que elas forem reconhecidas, vocês saberão. E ao saber, fiquem tranquilos que elas não são más, elas estão sobre a tutela do Pai. É aquele que eu venho trazer aqui para vocês. Eu venho trazer um governo mundial. Apenas um governo. O governo de quem, gente? O governo de Enki. Vocês já ouviram falar de Enki? Por isso é que eles fizeram muitas inquisições.
Agora eles podem inquirir da gente o que eles quiserem, eles podem inquirir se nós temos ele mesmo ou não, à vontade. Pode ficar à vontade de inquirir, ou seja, fazer uma inquisição, um julgamento novo, um julgamento final novo, do qual nós estaríamos ou não aptos a ficar na terra, tá? Porque quem ficou no comando dessa matança, dessa impurificação, tá? Quem purificou a obra foi uma entidade que você conhece ela na religião como Yahvé, mas você não sabe o nome dela. Você sabe o nome dela? Não sabe o nome dela. Mas eu vou dizer ela para você, o nome dela. O nome dela tem 2 nomes porque ela é gêmeas. Ela é gêmeas, mas juntando as duas, porque elas fazem parte de um só, elas vêm de um só Deus, um só Criador, aquele que nos amou, que nos ama, que está atrás de nós há muito tempo, né? Porque nós fomos perdidos nessa caminhada, nós ficamos perdidos nessa caminhada. E ele criou, na verdade, esses anjos para poder nos ajudar a entender. Claro que eles ficaram maus por causa do ensino que eles trouxeram, porque como que você ensina um lado mostrando o outro? É melhor você mostrar para ele o outro, porque assim ele já entende. Se você fizer isso aqui, é isso aqui que você recebe. Entendeu? Então já fica mais fácil você vir por esse lado de ele saber o que é mal, deixando ele fazer o que ele quiser, para que ele entenda que ele tem que parar. Tem que parar agora, você tem que parar, porque agora o Criador decidiu que mudou. Ah, ele não quer mudar. Ele não quer mudar, ele quer continuar. Ele quer continuar fazendo os corbãs dele. Sabe essa matança de criança que vocês ouvem falar e que é muito mais do que vocês imaginam? Vocês não fazem ideia do tanto de criança que é sacrificada e tem um tempo para sacrificar essa criança? Porque ela está ligada aos animais do templo. Corbã, ele quer dizer vítima. Você tem que, o judeu ali, o religioso que estaria implantando essa religião, que estaria começando essa religião, para poder terminar ela no terceiro templo, com o terceiro templo, ele teria que entender o porquê que ela existe, por que ela foi criada, por que ela está sendo implantada. Por que ela foi implantada? Por que a gente foi expulso de casa? Por que a gente perdeu o poder que tinha, perdeu tudo que tínhamos e nos tornamos isso que somos hoje? E você nem imagina quem você é, talvez. Você nem se imagina, mas você é alguém importante. Como que você sabe que você é alguém importante? Pelo amor que você sente pelo seu próximo. E todo mundo que tem amor pelo próximo é extremamente importante. Mas por que ele está polarizado? Porque tinha que criar 2 lados e ele faria um dos lados. Você entendeu? Ele teria que fazer um dos lados. Ele escolheu fazer o lado chamado mal, que seria contra a vontade do Criador, do nosso Criador. Quem é o nosso Criador? Enki. Por isso que houve inquisições finais. Inquisições seria fazer com eles tudo o que eles queriam que nós fizéssemos no final. Ou melhor, vamos lá, ficou um pouco complicado. Fazer com eles tudo aquilo que eles fizeram com a gente, mas no final. Fica melhor assim. Deu para você entender? Então eles pediram para que fizesse isso com eles quando nós soubéssemos. Então ficaria um toma lá da cá. Faríamos inquisições de seres chamados Shedins, tá? Porque são 72 goéticos e 2 deles são humanos, aparentemente, né? Porque eles deixaram de ser humanos depois que morreram, viraram Nephilims, tá? Então, quando ele sai daqui, ele vê o poder que ele realmente tinha. Então, por que ele não utilizou ele aqui? Ou por que ele utilizou mal e teve que ser tirado mesmo com poder? Porque existe um superior, né, gente? E esse Corban, que era realizado para que alguém chegasse a essa consciência final, tinha que ser feito isso. Tudo isso foi uma escola do qual nós aprendemos pelo lado mal, para entendermos o bem e sabermos o que nós realmente queremos, o que realmente interessa para nós. Então, assim poderíamos voltar para casa com consciência de quem nós somos, o que nós temos que fazer e viver fazendo para toda a eternidade. Ninguém nunca mais vai perder Enki aqui, porque nós entendemos toda a criação. Como é que você
perde você mesmo. Me diga, como é que você vai se perder querendo? Hoje é querendo. Antes era não sabendo. Mas hoje é não querendo. Porque você não quer se encarar, você não quer ver o seu lado mal. Por quê? Por que você não quer nos encarar como maus? Ou quer nos encarar como maus? Porque aí você já, tipo assim, se santificou ao máximo, teria um Deus para te proteger quando você viesse fazer a obra dele, e a obra dele seria matar a gente, seria inquisicionar. Então teria que haver um líder religioso apoiado por esse ser que mora lá em Saturno, que reside em Saturno. Por isso é que os cubos estão aqui. Quando eu digo cubos, é Su e Yin. Tá? É macho e fêmea. Incubus e sucubus, tá? É o macho e fêmea, aquele que Salomão aprisionou para ter todo o conhecimento espiritual que ele precisava para construir o segundo templo. E, claro, primeiro, né? Primeiro templo, eu vou falar primeiro, porque o primeiro foi construído na consciência de Davi, tá? Com Moisés, por exemplo. Vamos voltar um pouco mais. Moisés seria a consciência na frente de Davi, dividido em dois, porque não era só Davi, era Davi e Shimuel, ou Samuel. Ela foi dividida em dois. Então havia um sacerdócio espiritual e o sacerdócio material, que foi diferenciado com reinado aqui na Terra. Então houve reinado do qual ele foi reconhecido, mas não permaneceu. Vocês viram aí que não foi um estado permanente, foi provisório, como uma escola para a gente entender. Entendeu? Agora vamos passar para o novo nível. Então você tem um tempo de pausa, esse tempo de pausa é uma retirada de você da Terra. Tá? Ele não deixou de existir, ele está existindo, ele está lá em algum lugar, descansando. Ele falou que estaria passeando com o nosso Criador, no jardim dele. Você não faz ideia onde é o jardim dele. Você não faz ideia o que é Nibiru. Você já foi em Nibiru? Não? Então, você não faz ideia do que é um jardim lá. E eles não queriam perder esse jardim, essa beleza, pela falta de ouro. Ouro, meus queridos, material, você já pensa logo, né? Aquilo que reluz no sol, aquilo que deram valor para ele, que eles vieram aqui procurar, estão procurando até hoje. O que isso quer dizer? Eu queria dizer que está precisando em Nibiru consciências que ajude a tampar a destruição que eles estavam passando, porque todos estavam sem consciência. Então teria que haver uma criação, tá, no universo que fizesse a paz daquela situação que estava acontecendo lá, porque coisas passaram a acontecer. Tudo controladamente. Quem estava fazendo? Sofia. Sofia, você já ouviu falar de Sofia? Sofia estava fazendo. O que ela queria? Apagar a luz dele para acender a luz de Anu. Anu foi aquele que teve um filho, nascido da escrava, do qual, escrava para você, tá, gente? Para ele não é, para lá em cima ninguém, olha, eu tenho que deixar claro que isso aqui foi trocado. É mudança de polos, deu para você entender? Tem que trocar os polos. Então, lá em cima, para a colocação dos demais que começaram a chegar depois, chegaram atrasado, é que eles entendiam que a primeira esposa, a segunda, aliás, esposa de Anu, mas a que deu o primeiro filho dele, era escrava. Deu para você entender? Porque assim, a religião pegaria uns e deixaria outros. Sempre assim, ou seja, ficaria elitizado, elite. Então seria elitizado daqueles que sabem e daqueles que não sabem. Quem não sabe, paga pelo que sabe. Então, se ele manter você sem saber, você vai sempre pagar, amigo. E olha que essa escola não tem mal. Olha que essa escola não tem mal. E você paga por um mal inexistente, o que é pior. Porque você sai para o outro lado revoltado, amigo. Você chega do outro lado todo fodido. Mas só quando chega lá. Aí, quando você volta, você iria fazer o quê? Uma revolta com a escola, porque você sabe o que é o funcionamento da escola, como é que ela funciona. Só que nesse estado de Shedim,
você estaria possuindo um corpo aqui, porque o sistema disse que você não pode lidar com os mortos. Por quê? Porque os mortos são Shedins. Shedins macho e Shedins fêmea. Tem Shedins, por exemplo, de Ashmedai, ou Asmodeus, que tem todo o conhecimento que você nem sequer imagina. Eles sabem de tudo. Por quê? Porque estão ligados a Ashmedai. Por isso é que Salomão, ao aprisionar um deles, um macho e uma fêmea, ficou sabendo aonde ele habitava, onde ele estava, para ir lá convidá-lo. Ele foi lá convidá-lo a fazer o serviço de construção do templo, um templo animal, do qual os animais seriam reconhecidos lá dentro. Não, amigo. Ele convocou os animais para vir construir um templo forçado, obrigado pelo anel de Miguel. Miguel é Astaxera, filho de Enki, é o filho. Tá? Ele é o filho de Enki. Então, pelo anel de justiça dele, de que todos que fizessem a vontade dele estaria guardado, por ele, pela família, ele recebeu um anel, Shelomon. E esse anel fez com que ele aprisionasse Shedins. Isso que eu estou falando para você, que eles habitam aqui no nosso planeta. Vocês têm medo deles porque eles são os anjos da guarda nossa. Aqueles que matam também são aqueles que protegem, porque ao invés de matar, ele vem te livrar. Porque alguém queria te matar. Deu para você entender? Então, eles são os anjos de Cabal, ou do Al. Então, os nossos anjos, os meus anjos da família, os meus anjos da guarda, de casa, eles são negros, cara. Aqui, ó, dessa cor aqui, ó. Eles são negros, eles vivem na escuridão, eles vivem nas trevas. E é eles que acabam todo o jogo aqui, a ordem vem para eles, para terminar o jogo e retirar você quando o shofar é tocado. Então, todo ano, Yahvé, você não sabe quem é, mas eu vou dar o nome dele para você. Azazel, aqueles dois anjos gêmeos em cima da arca da aliança, guardando a nossa aliança com o nosso Criador. Que eles estavam entrando nessa escola para acabar com a nossa consciência, para que nós, um dia, soubéssemos o porquê. Quando você entendesse o porquê, acabou. Aí você entendia que, olha, eu não tinha um Criador. Eu não tinha quem está fazendo tudo isso, porque eu estou do lado dele, não do lado de você. Eu não estou de lado do seu sistema, eu não estou de lado de porra nenhuma nessa terra. Eu quero que tudo aqui vá tomar no cu. Preste bem atenção. Isso aqui só tem valor se ele quiser dar valor. Se ele quiser que eu dê valor, eu darei valor. Agora, se ele disser, vire as costas, como eu virei para o Jesus deles. Vire as costas para ele, deixa ele morrer. Faz parte da escola, ele tem que ser reprovado. Sabe aquela hora que você passou o ano brincando, zoando, curtindo, dizendo que era o fodão para os amigos, mas fora da escola? Você achou que aquilo ali talvez não fosse te dar um futuro, mas as suas amizades dariam, então você matou a aula. Mas você esqueceu que talvez você tinha amigos de verdade dentro da sala de aula. Mas você largou a sala de aula, você foi criar sua própria escola sentimental. Porque aquela ali não daria nada para você, era muito mental para você, você queria mais emocional. Então você foi procurar emoção do lado de fora. E aí você ficou sem essa aqui, ó. Você ficou só com aquela ali, ó. Aquela aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Ali de baixo. Aquilo ali movimentou você. E quem movimenta essa parte de baixo, nossa, aqui, são os cubos. Já ouviu falar, né? São os shedins cubos, são os shedins reais. Esses são os shedins reais de verdade. Os shedins de Cabal. Cabal, porque Cabal, amigãos, meus amigãos lindos, Cabal é um Alfa Dracone. Ele, na verdade, é o Alfa Dracones. Ele, juntamente com Gnomopo, já ouviu falar de Gnomopos? O Alfa Negumaki, estabelecidos, presta atenção, por Enki, nesse jogo. Por Enki, tudo o nosso Criador. Então, quando você descobre o fim do jogo, acabou. O jogo era encontrar com Enki, só isso. Encontrou, você não precisa mais ser inquisicionado. Você não precisa mais de inquisições. Entendeu? Nós temos que acabar com essas inquisições, porque nós já temos Enki, já era tudo que eles queriam que nós entendêssemos. Então, o que eles fazem? Fazem você precisar. Quem fez a gente precisar?
Azazel, porque todo ano ele ia vir pedir um corbanzinho lá, um bodezinho, porque o pacto era com bode, né? Você sabe que quem deu o shofar para Avraham Avinu foi os bodes, foi Fauno. O Fauno interviu e entregou um dos seus para aprender com o que Avraham queria com aquilo. E olha como que nós estamos aqui hoje. Ele queria sacrificar o filho dele. Ele falou de 3 anos. 3 anos ele tinha, certo? Aí o outro diz, não, não era 3, era 30, e ninguém faz o caos. O caos é você deixar você sem saber nada. Mas, na verdade, um corban deveria ser de uma criança de 3, ou na verdade 1 ano. Vamos colocar assim, 1 ano. Deveria ser 1 ano. Mas 1 ano é quanto, espiritualmente falando? 3 anos e 3.600. Vamos botar um pouquinho mais de 3,5, 3 anos e meio. Mas a gente arredonda para 3,5, porque aí dá 8. Dá 8, e o 8 é da vida, né? Não é da morte. Ela pertence à morte, o outro pertence à morte, mas não é da morte. É da vida quando nós entendêssemos. Então, esse corban, hoje eu posso falar criança, ela tinha que ser sacrificada com 1 ano para funcionar, para ter aquele cumprimento de realizar a escola no final. Ou seja, as crianças deveriam ser ceifadas. Para ser... Por que você tira uma semente da árvore? Para ser replantada, certo? Para você replantar. Ou para comê-la, né? Simplesmente você não vai fazer nada por ela mesmo. Só vai ser o prazer de ter matado ela, tirado ela de lá. É igual a gente faz matando animais, aí, matando passarinho. Por que ele mata? Só para mostrar que ele é bom. Bom no tiro. Não é assim? Bom no tiro. O animal se sente ou não sente alguma coisa, tanto faz. Mas ele não sabe que todo animal que ele mata fica ligado a ele. Então, você já viu a quantidade de bois que mataram aí? Você já viu? Eles mandaram queimar os bois. Tudo está ligado a Shedim. Eles estavam precisando de um exército de Shedim e eles sabem como fazer. E para fazer tem que mandar matar. Porque o Shedim está do lado de lá, não está do lado de cá. Do lado de cá nós somos esses humanos que nós estamos aqui. Mas quando você vê um Shedim assumir o corpo humano, você não vê o humano. E aí você diz que ele é endemoniado, que ele está possuído. Bom, você vai me ver dando algumas aulas, depende da emoção, depende do sentimento que eles me colocam aqui. Eu tenho 5, porque foi o Corban, o Corbanote, tem 5 sacrifícios. Esses 5 sacrifícios estão ligados a 5 shedins da sua alma que fizeram você quem você é. Então, estipular os 5. Esses 5, esses Corbanote, ficam ligados a você. 3 deles, 3 iniciais, são feitos por amor ao Deus de Israel. Preste bem atenção, porque a bagaça é mais profunda do que você imaginar. Ao Deus de Israel, certo? Os 3 primeiros, era feito por amor. Então você ia lá, pegava um corban e levava para oferecer. Existia um corban extremamente elevado, que era de alguém que tinha posses, porque quem não tinha posses tinha que sacrificar uma rolinha, um passarinho, para ficar ligado a ele. Por isso é que os pássaros ficaram com o último lugar do pacto lá de Abraão, e não podiam ser cortados ao meio, não podiam ser partidos ao meio, tinha que ficar um de frente para o outro, porque eram os dois que iam se resolver com a consciência de que eu estou falando para você. Shedim de Abraão. E Ismael é Shedim de Abraão. É Shedim de Abraão, você não pode descartar Ismael. Ismael é um grande Shedim de Abraão, e na verdade é o primeiro de Abraão, filho de Agar. Você não sabe com quem você está falando. É alguém que tem muito mais experiência e consciência e que ele acha que deveria ficar com o templo sob a custódia dele. Tanto é que ele está aí até hoje, eles estão lá. Só que o terceiro templo não tem a ver mais com Shedins. Os Shedins, que foram criados dentro do templo e pertencem a Israel, foram sacrificados para unir um humano a ele. Então por isso que muitos sem posse não podiam unir a alma dele a um boi, por exemplo, a um corbanote de 1 ano, né? Lá ele era 1 ano,
de um ano. Ele tinha que ter um ano e não podia passar para o segundo ano. Ele tinha que ser de um ano. Então, dentro daquele ano, ele teria que ser sacrificado. Isso, entenda bem, que um ano é para nós aqui. Para eles lá é 3.600 aqui. Então, é bastante tempo, né? Então, aqui, depois que eles vinham, porque é um char, um ano é um char, e é contado assim, um char. Então, um char de Nibiru, eles tinham que estar pronto com esses sacrifícios, porque Cabal precisava deles. A morte não é o que você pensa, não, amigo. Eles só queriam você do lado de lá, tá? Mas como no estado de quê? Shedim, cara. Eles queriam fazer sua ancestralidade, manter você na consciência de que você aprendeu isso um dia, para que você vai fazer isso de novo? Você já não sabe o que é bom e mal para você, você já não aprendeu sem ele, agora ele está aí. Pergunta para ele para que você não faça algo que ele não quer e isso se torne injusto. E ao se tornar injusto, não é santo, viu? Santo, ó, está totalmente fora. Então, preste bem atenção, é justo. Justo nada mais não existe lado para a gente, não existe branco e não existe preto, existe shedins. Shedins brancos e shedins pretos. Mas são shedins, são tratados da mesma forma com a consciência do meu Criador que está de volta. Então os cubos que ficaram com a parte de baixo, ou seja, a parte de baixo de todo mundo é trevas, a parte de baixo não tem como você fugir disso, meu querido. Você acha que tem Deus, você acha que pode fazer uma nova Inquisição, botar fogo, procura o Papa. O Papa é nosso. Todo mundo que está ali serve a gente, faz o que a gente quer, eles têm liberdade para fazer tudo isso que eles fazem. Mas só foi deixado fazer porque era permitido. Sabe o que é permitido? Quando você não sabe de alguma coisa. Então, quando você não sabe de algo, é permitido fazer com você para você saber. Esse é o ensino, é vir de um lado para mostrar o outro. Sempre vai ser assim. Então, se você não sabe, eles usam a sua ignorância, a sua falta de saber. Então, ali eles te pegam. Então, preste bem atenção. Se eu não sei de alguma coisa ainda, ou seja, se esse lado dos draconianos, do qual eu faço parte, minha mãe é a morte, é Lilith, e meu pai é Cabal, se eu vier a saber de alguma coisa que eu não sabia, o que eu vou fazer com aquilo que agora eu sei? Esse é o importante. É se eles te ensinaram bem. Se isso aí que nós fizemos já não é o suficiente para você. Você quer mais? Você quer mais? Quer apanhar mais? Quer morrer mais? Por quê? Se não precisa. Se dá para você entender, pelo menos um dos 5 ligados a você, Shedins, pode possuir você porque ele diz que sabe e vai levar você a entender, enquanto a sua alma etérica, é isso aqui que aparenta ser o que nós somos, será levada a um tratamento, ela pode voltar lá desfigurada. E aí você nunca jamais lembrar ou entender o que foi que aconteceu. Você entendeu? Então você tem que entender uma coisa. Você tem que entender uma coisa. Isso é um jogo. Isso aqui tudo é controlado. Quem está controlando a nossa vida, os sentimentos, as mortes? Os aliens. Tá? Só que aliens especificamente? Vamos pular todos os que existem. Vamos lá na cabeça. A cabeça é os Anunnakis. Então os Anunnakis podem ser bons ou ruins para você. O que eu estou fazendo aqui? Trazendo o Anunnaki da família chamado Enki, para que vocês não façam mais inquisições com a gente. E nós vamos voltar para casa levando todo o conhecimento e ser o que nós somos, sacerdotes. O que é um sacerdote? Aqueles que controlam os Shedins de Cabal. Você sabe quem são os Shedins de Cabal? Bom, nós temos o controle dos Shedins de Cabal. E quando nós controlamos os Shedins de Cabal, pode controlar muito bem a sua vida. Porque nós escolhemos um dos 5 que você tem da parte de baixo, que faz os seus sentimentos deixarem de ser animal. Nós pegamos um dele e colocamos ele em você. Ele controla a partir daí você, mas ele é um sentimento, tá? Ele existe, ele não é um retardado como você foi. Porque aí você vai ter que ser tirado. Você vai ter que ser levado para tratamento, porque você é um Shedim que vai ter que ser aproveitado, mas depois de ser tratado, porque está muito despirocado. A religião
fez o sacrifício dos corbanote por amor ao Deus de Israel. Ou seja, a religião cristã fez o satanismo e escondeu sua verdadeira essência, que é servir ao Deus de Israel, que é Azazel, que é aqueles dois anjos que guardavam com as asas abertas de ouro. Tem que ser de ouro, tá? Essa ideia do ouro, vocês têm que entender isso. É o que Nibiru estava precisando, ou quem é que estava precisando de consciências que fizesse a paz. Então isso é um ouro. Isso você não acha aqui, porque são muitas consciências, são muitos saberes, do qual você teria que fazer a paz e não utilizar para você mesmo. Deu para você entender? Você não pode utilizar o conhecimento que você tem para se exaltar, para se, né? Você tem que assumir quem você é, claro. Mas para quê? Essa é a pergunta que eu faço para você. Por que eu me assumo aqui? Por que agora eu estou aparecendo aqui? Eu agradeço o Lucas porque foi minha inspiração. Tem sido minha inspiração, viu, Lucas? Espero que você me inspire a fazer mais coisas que eu vou atrás de você. Essa é uma delas que, olha, gostei, estou aqui mostrando minha cara para vocês. Sou eu mesmo, você vai querer fazer o que comigo? Me inquirir de qual mal? Qual mal eu sou para você? Me chame para conversar. Agora, se você quiser me matar porque diz que eu sou pior, ou seja, no fundo é melhor que você. Mas aí, para você ter liberdade de me matar na sua sociedade, do qual você não quer sair por baixo, porque você montou um sistema de olhos vermelhos, para poder te dar o que você tem, mas esses olhos vermelhos sempre pediram sacrifício e foram muito frios. São muito frios com você. Mas preste atenção que termina aqui. Nós somos draconianos, somos filhos de dragões, nós temos fogo. Nós temos o fogo nas mãos. Deu para você entender? Nós temos o fogo nas mãos. Nós acionamos as piores trevas shedins aqui. Sabe por quê? Por causa de uma coisa, porque a gente queria saber aonde estava Ashmedai, para falar com ele, pedir para ele que venha assumir os seus shedins, porque os shedins dele é humano. Os outros shedins, que seriam também da essência humana, eles foram feitos de formas esquisitas. Foram cerrados nas inquisições, foram partidos ao meio, da perereca ao pescoço, foram queimados, né, porque pertence ao fogo, e só o fogo acabava, porque o corbanote, o primeiro corbanote, ele era uma oferta queimada. E aí você pegava um bezerro de um ano, né? Só que agora, como é o contrário, eles têm que pegar até um ano. E um ano é pegar sua criança para oferecer em sacrifício a Azazel. Azazel é o senhor dos cubos, que está em Saturno, que coordena a religião judaica, que tem um anjo guardando os judeus. Então você também não se atreva, porque é uma tribo nossa. Deu para você entender, né? É uma tribo nossa, eles são shedis da família, então você não pode fazer nada com isso, porque existe um anjo que é extremamente trevoso. Cassiel, ou seja, ele tem o caixa na mão. Ele tem o caixa, suas contas, sua dívida, tá? Então ele tem sua dívida. Se você tentar chegar lá para dar uma de que está pago e que você pode tirar a consciência deles, que a deles não serve mais para estar, você seria casseado. Ou seja, você entraria em julgamento e as suas contas seriam botadas na mesa. E quem com certeza perderia, como perdeu até hoje, porque eles não podem ser destruídos, e a gente sabe disso, é família, é a consciência de Enki sendo guardada de um lado, mas eles têm culpa. Têm culpa para resolver, porque todos têm naquilo que fizeram. Então, os corbanotes foram ensinados por eles. Foi passado pela família. Para quê? Para que nós entendêssemos no final o que é a formação humana. Nós temos animais. Eu tenho 5 animais ligados a mim. Rafael, se eu não estou enganado, que aparece aqui, é o anjo da cura de Israel. Rafael é Samael. Tá? Então, foi o que eu entendi. Vocês vão me dizer depois se eu estou certo. Mas ele é o anjo da cura. Por que ele é o anjo da cura? Porque ele foi curado. Ou seja,
o sacrifício foi feito dele para que ele entendesse o porquê aqueles shedins tinham que ser retirados, para que os shedins dele ficassem e fizesse o sacerdócio na terra. Isso aconteceu, porque nós entendemos, foi nos dado o sacrifício. O corbanote é um animal, era de um ano, né? Mas agora, como eles querem fazer, tem que fazer o contrário, né? Tem que fazer pior, né? Você tem que piorar. Então, o que eles fizeram? Entenderam o que foi feito com o animal, porque o templo foi feito para sacrifício animal, e pergunta se Ashmedai queria vir construí-lo. Não, foi os anjos, foi Shedins que foram os mentores de mandar pegá-lo. Foi concordado, porque Mihael concordou, deu o anel do pacto para Salomão. Salomão mandou buscá-lo. Ele foi aprisionado e levado até Israel para construir o primeiro templo sólido, porque, na verdade, ele seria o segundo, né? Mas o sólido estabelecendo aquelas terras ali. Então, quem foi ordenado a construir? Ashmedai, ou Asmodeus, tá? E aí, o que fizeram com ele? Fizeram com que ele dissesse onde está tudo que precisava para a construção, para que o homem não botasse a mão. O homem humano, ou seja, os dois shedins do casal, o casal inicial, os dois shedins do casal inicial, não colocasse a mão no trabalho. Por quê? Porque eles seriam livres disso. Eles entrariam na escravidão disso que estaria sendo feito e teriam obrigação de fazer. Então eles passaram a sacrificar o humano como cães. Como cães. Anjos eternos do Criador para matar. E eles não são brancos. Podem sim, claro, serem brancos, porque foi permitido que eles fizessem. Tá? Mas se Cabal dissesse que não vai fazer, os brancos não fariam. Porque os pretos apagam todas as luzes. Deu para você entender? Nós somos das trevas pesadas. Nós não somos de brincadeira, nós não estamos aqui para brincar. Você vai ver seres que existem, são alienígenas, e eles vêm para te matar. Isso não é uma brincadeira, não existe morte. Ele só vai levar você a saber o que vai se passar, mas é horrendo você ver isso. Essa passagem daqui para lá, ela parece bonita para quem diz que está indo para o céu, mas quem está fazendo ela não é bonito não. Você está abrindo um shedin, você está botando ele para fora, você está tirando ele da casca do ovo. Você está nascendo ele do lado de lá e ele não vai ficar muito bem com o tipo de abertura que fazem com eles aqui, você entendeu? Então eles acabam ficando shedins despirocados. E eles são bem utilizados no sistema que está aqui. Só que o que eles fizeram? Eles lembraram dos corbanote, aquele que tem que ser cremado. Ou seja, não pode haver nada dele, ninguém pode comer nada, tem que botar ele todo no fogo. Porque é a oferenda a Cabal. Deu para você entender? É a oferenda a Cabal, que Israel é dele. É do dragão, é de Eldabaô. Por isso é que lambia até a água que fazia do sacrifício. Você entendeu? A ideia? Nem água ficava, de tão calor que ele expele de sua boca. Então o Deus de Israel é Eldabaô. E nós somos filhos de Eldabaô através da criação de Cabal, como shedins. Nós somos shedins incorporados em corpos humanos. Se tornamos até Exus para você. Exu e caveira. Você viu o filme Tropa de Elite? Caveira. Nós somos caveira, amigo. Inclusive, estamos precisando urgentemente aqui, deixando isso aberto aqui, o Capitão Nascimento. Aquele que fez o papel do Capitão Nascimento, porque ele foi escolhido para ter esse sentimento e passar esse sentimento para a humanidade. E você está pronto para fazer esse papel. Você poderia me procurar e me encontrar, porque eu estou doido para conversar com você. E não só com ele, com outros que eu também sei. Por exemplo, estão me dizendo que eu posso falar, então eu vou falar Gustavo Lima. Gustavo Lima tem umas coisas muito sérias para falar com você. Mas falo com você, não falo com outros. Não vou falar com outros. Tenho amigos que eu tenho que encontrar, posso deixar o nome dele, Carlos Ciso, Carlinhos, vulgo Carlinhos. Você, se estiver me ouvindo, vai saber o que eu estou falando. Eu tenho pessoas especiais para encontrar, porque é uma ordem de família. De família. Os demais que vão chegando, eu vou sabendo. Quem são? Lucas, por exemplo, foi o primeiro a despertar nessa
nesse sentimento de se mostrar, que nós não temos medo, não há medo na gente, pelo contrário, o medo é nosso. Azazel é da família, foi ele que topou fazer os shedins mais trevosos que existe aqui. E esses shedins trevosos pertencem à realeza de Cabal. E o que é pior, você entendeu? O que é pior é que a realeza de Cabal está ligado ao preto do judaísmo, do judeu. A tribo de Judá, a cor dela é preta. Não é doido? Só que o da tribo, que eu ainda não sei, eu acho que é Benjamim, se eu não estou enganado. O da tribo de Benjamim, que é o filho mais novo, pertencente à Astaxera, é branco. Então tem as entidades brancas e as entidades pretas, tá? Ligados à lua e ligados ao inferno. Porque a lua trouxe uma saudade, trouxe a lembrança de um amor, trouxe uma perca, sabe? Então assim, esse corbanote, ele tinha que ser queimado. E aí tinha que ser de um ano, dentro de um ano. Dentro de um ano seria, como eu falei, um chá, 3.600 anos. Então, dentro desse tempo de um ano daquela consciência, ela tinha que ser ceifada. Mas como é o humano não vive, por acaso o humano vive 3.600 anos? Não, a alma dele vive muito mais que isso. Muito mais que isso. Mas ele não consegue viver fisicamente, então ele foi diminuído no tempo. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um cálculo segundo o nosso tempo, diminuíram o tempo. Então, ou seja, tinha que pegar uma criança de até um ano, até, porque tinha que fazer o contrário. Tinha que fazer a coisa de um jeito que nunca foi feito. Então ele tinha que pegar até um ano. Um ano seria 3 anos e 600, ou seja, um pouquinho mais de 3 anos e meio. Então eles arredondaram para 3 anos e meio, mas caso não conseguisse pegar ela até essa idade, ela não podia chegar até 4. O quarto andar não podia chegar. Então ele tinha que ficar dentro do terceiro, porque ele ficaria com o ar, tá? Ficaria com os vampiros. Tudo isso está ligado à Goécia, que foram os seres que fizeram o templo. Estão ligados a ele, só que o último templo seria feito aqui, ó. Não é? Aqui estão ligados as 5 entidades shedins de Israel, porque estão ligados aos 5 corbanotes. Então, quando Israel, os filhos, acordassem, todo mundo acordaria com a gente. Prazer, meu nome é Rafael, e tem um grupo, uma turma de alunos, né, que a Morte, minha mãe, Lilith, mandou colocar. Foi ela que mandou. Por isso ela mandou eu fazer um grupo, e esse grupo nasceu dia 8/8/2019, um pouco antes da Covid entrar, porque a Morte iria ensinar. Ela queria ensinar os sentimentos para parar tudo isso aqui, para parar a morte. Tá? Então só os da morte poderiam parar a morte. Compreende? Por quê? Porque aqueles que não eram da morte passaram a fazer morte, que eram os brancos. A luz começou a querer matar as trevas. Aí nós viramos maus. Mas não nós viramos maus, porque aí o jogo do lado de lá, ele sabe que não pode acabar. Tem que acabar com esse corpo material aqui, porque é ele que nós nos conectamos à Terra e fazemos a despirocagem mental do resto. Quando nós falamos alguma coisa que faz consciência e que foge daquilo que eles queriam. Então eles mandam vir tirar. Aí, para ficar em paz, começaram a fazer sacrifício de que estavam oferecendo isso a Deus. Então, era de coração, tinha que ser de coração. Então eles iam nas vilas e pediam os filhos dos fazendeiros lá, das pessoas lá, porque eles precisavam fazer um sacrifício a um demônio, porque senão as colheitas, as coisas não teriam. E era por causa disso que eles não estavam pagando os seus dotes ao governo. Mas era tudo combinado, tudo programado, tudo controlado, né? Então, para que eles chegavam lá dizendo isso? Porque precisava de uma cria deles. Precisava de um shedim criança, tinha que ser virgem. Tinha que ser uma criança. Aí você pensa numa mulher, né, numa menina e tal. Você faz aquela ideia para você, não, mas não é não. Virgem é tanto menino quanto menina. Eles precisavam fazer os shedins macho e os shedins fêmea. Mas num estado mais concentrado. Entendeu? Num estado mais concentrado. E nesse estado concentrado, como um perfume, eles poderiam ter mais controle. Mais controle.
Deu para você entender? Então eles teriam que ser ceifados antes de um ano, como eu disse, tem aqui envolvido na nossa matéria, não pode chegar a 4. 3 anos e meio é o ideal. Assim como o 8º dia, os filhos de Israel têm que ser circuncidados. Tem tudo um porquê. Essa escola aqui não é à toa, não. Tá? À toa são aqueles que não quiseram aprender. Então, preste atenção. Então, esses corbanotes passou então, a ser feito nos humanos. Porque aí eles entenderam que para construir o templo, o que eles precisaram fazer e depois que fizeram, para que era aquilo que eles fizeram? Eles acabavam sendo sacrificados no lugar do humano, para viver com o humano ligado a ele pelo que ele fez. Ou seja, é uma oferenda por pecado ou por gratidão a Deus, o que é pior. O Deus deles, o Deus de Israel, seria passado como um Deus sanguinário. Um Deus que mataria para se sustentar. Isso quem fez foi Azazel, foi os gêmeos, os Shedim gêmeos, Mihael e Samael. Tá? Os dois são serpentes. São filhos da serpente. Assim como eu, sou filho de Lilith. Sou filho da serpente. Sim, eu tenho o prazer de ser filho dela. É uma honra para mim se alguém me reconhecer filho do diabo. Deu pra você entender? É uma honra para mim, cara. Você tem que entender o que é certo e o que é errado. Não foi aquilo que te falaram. Não te sacanearam. Agora você vai ver o contrário de tudo isso. Aí você vai ficar sem Deus para te proteger, o que é um problema. Porque só existe um Deus aqui. A vontade de Enki, o nosso Criador, aquele que nos criou, que fez nós quem nós somos, os Shedins do outro lado. Então, esses Shedins, quando chegam à conclusão, chegam à consciência, eles podem utilizar aquele etéreo com toda aquela informação que é dada para ele. É feito um download. Então, qual foi, para a gente entender o que aconteceu? Eu tive uma informação de manhã, cheguei com ela, né? É que eu via no início eu via uns carrapatos no corpo. Eu via que era no corpo humano. Eu não via de quem que era, mas eu via pedaço do corpo dele. E aqueles carrapatos ligados a ele, presos nele. E assim, eu via eles, era vermelhos, carrapatos vermelhos, aqueles bem vermelhinhos, eu não sei se você já viu. E pequenininhos. Eu vi poucos, depois eu vi que ele estava infestado. Mas no início eu vi poucos. Assim, porque na parte que me mostrava, porque estava como se fosse em foco, em zoom, então eu só via aquele pedacinho ali que o zoom aparecia, que só dava para ver. E em zoom eu via pouco. Então, aí eu via aqueles pequenininhos, mas de repente eu vi um que já estava chuchudinho. Já tinha bebido muito sangue e a bunda dele estava preta de sangue, porque o sangue estava coagulado e ele era dos vermelhos, mas estava preto. Olha que doido. E aquilo, depois eu vi que ele estava infestado, e aí me disseram assim, ó, eles são assim, são pequenos, não têm o poder de uma serpente. Eles matam sim, mas matam por números. Então eles têm muito número. Ou seja, eles atacam em bando. Então, muito no seu corpo é como se fosse um sanguessuga grande sugando você. Deu para você entender? Como se fosse um carrapatão. Então ele se divide em pequenos, tá? E em pequenos ele suga você, mas ele parece inofensivo, mas pelo tamanho. Mas quando se juntam, fica assustador. Entendeu? O que é aquela que foi ensinado para gente no Egito, na saída do Egito, que mandavam as pragas. Pragas é isso, nada mais do que pequenos, mas em grande quantidade. Entendeu? Então, a gente também entendeu que essa grande quantidade, que também é nossa, porque a metade de todo mundo é nosso, também vence assim brincando o resto. A nossa quantidade seria, aparentemente, igual a deles, porque para existir de baixo tem que existir de cima, para existir a emoção tem que existir a razão. Então, teria tanto branco quanto preto. Teria tanto de gnomopo quanto de cabal. Quando os dois se unissem lá, o resto aqui estava enrolado para consertar, porque seria enquirido, enque de você. Quem você está entregando o governo? Você está sacrificando Shedins de um ano, até um ano, né?
para você poder ter o poder que você tem, ou queimando alguns animais para você poder ter não só os animais dele, mas de fogo. Ou seja, envolvido com fogo, porque foi para o fogo, né? Tem a ligação com fogo, então você iria querer animais ligados ao fogo, certo? A gente já sabe de tudo, nós vamos contar tudo isso para vocês que quiserem aprender. Eu estou apresentando aqui para vocês, tá? Então, às vezes parece insignificante, um carrapatinho, mas se você deixar, viram muitos carrapatos. Um é o suficiente para você entender o que você deve fazer. Você entendeu? Então, assim, eu entendi que nós precisamos consertar essa terra e nós não temos medos para consertar ela porque nós somos filhos de Cabal. Então você vai poder me ver de forma diferente aqui, pode ficar um pouco assustado comigo. A minha ligação pode mudar totalmente a sua vida, porque onde eu estou vai mudar, tem que mudar. Eu tenho falado com eles, eles precisam atuar. Isso não é mal, isso não é bom, isso é a vontade dele. E nós sabemos qual é a vontade dele. Então, quem está na vontade dele, claro que vai ver como bom. Quem estiver contra a vontade dele, claro que vai ver como mal. A quem eu estou trazendo a vocês, compartilhe para que todos saibam, Enki, o Anunnaki. Com quem? Com Cabal e Gnomopo. Tá? Com os Alfa Dracones e os Alfas Negumaki. Os Alfas Negumaki são da Lua, são meio lunáticos. Eles flutuam. Eles têm umas ideias muito doidas. Então, cuidado com as ideias deles, que eles podem pegar você completamente por cima. É foda. Então, é só lembrar que isso aqui nós vamos... Quando nós fizermos isso aqui, você vai saber, ó. Preste atenção no símbolo, ó. Tá bom? Quando eu fizer esse símbolo aqui, para você, você vai saber que os Shedins do ar, tá? Ligados a Gnomopo, ligados a Astacheira, ligados aos Anunnakis, vão sobrevoar sobre você. E vão pegar você, ó, por cima. Como águia. Tá, ó. Beleza? Tenha sorte para não ser pego. Porque é o que você vai precisar. Eu não preciso de sorte. Nós estamos enviando ela para você. Você tem que entender que a coisa vai pegar para você porque eles vão te visitar. Os Shedins que terminam aqui são da aliança. Você entendeu? Os Corbanotes? Pois é, são da aliança. Estão ligados a nós porque nós não são maus. Eles agora entenderam por que o templo foi construído para construir ele aqui no coração da gente. Só estão construindo isso para você. E na construção do templo, na volta do templo de Enki, tá? Que foi chamado de Salomão, mas é o templo de Enki, é o templo de adoração a Enki, o Anunnaki. Eles foram construídos por animais. Ele foi construído por animais no sacrifício dele para que eles entendessem que são eles que vão sacerdotar entre os outros animais Shedins. Porque todos os Shedins foram feitos de animais. Tem 3 primordiais, na verdade 4 primordiais, tá? O quarto é da família real. Mas tem 3 primordiais, que é da sereia, do fauno e de Valak, do vampiro. Tá? Que é ligado à Astacheira, que está ligado a Mihael, que dá o poder do anel. Então, assim, eles têm poder de dar o anel. E assim, eles não, eles vão terminar. Quem vai terminar são os vampiros, para você. Porque eles têm consciência extremamente elevada, porque foram divididos em 2, em pretos e brancos. Então eles têm as 2 consciências, racional e emocional. Quando eles se juntam, amigo, você não precisa de 144 mil. Você precisa só de 72 goéticos. Nós precisamos somente... Não, agora nós não estamos mais precisando de 72. Nós precisamos dos 7, dos 70. Só precisamos dos 7 agora. Só os 7 que está faltando. Então nós precisamos dos 7 filhos da morte, os 7 goéticos. Por isso é que eu estou chamando alguns aqui. Estou convocando alguns aqui para vocês. Acabei de falar o nome deles, né? Aquele ator lá que fez Tropa de Elite. Eu esqueci o nome dele, desculpa. A minha ignorância. Eu preciso do Gustavo Lima.
E preciso de um amigo, que eles já me mostraram, que eu falei o nome dele, Carlos Ciso. Preciso dele, porque são pessoas que vão precisar julgar a terra e o que a gente vai liberar e soltar para corrigir aqueles que estão fazendo ainda e não querem parar, corbanotes. Estão querendo, sou da família porque você só pode fazer se você souber, né? São da família, sacrificam crianças, foram na minha casa, tentaram pegar os meus filhos para sacrificar. Quiseram sacrificar, fazer sacrifício dos meus, só que eu não sabia o que era, o que eles queriam abrir. Queriam tirar de lá de dentro 2 shedins, só que eles não vão mais tirar, eles vão ficar aqui comigo. E até porque já passou o corbanote de queimar. Já não dá mais para queimar. Porque o sacrifício das crianças que eles estão fazendo aí, aqueles que sabem mesmo, os mais elevados, eles apagam a existência da sua fraude, da sua manipulação, da sua putaria, queimando os corpos. Então eles têm muitos crematórios. Então eles não só sacrificam a criança, cortam a cabeça, dançam com ela, bebem seu sangue, tá? Eles só não fazem só isso. Depois eles levam elas para um crematório e enviam ela para o outro lado apagadas. Deu para você entender? Elas ficam apagadas lá do lado de lá. Então do lado de lá, elas, tipo assim, têm o poder de desaparecer, porque elas são do fogo e também de acender. Mas são crianças. Deu para você entender? Então os filhos vão unir os pais. Os shedins filhos vão unir os shedins pais, que são os cabeças das tribos. Nós temos 12. 12 que vão entregar suas filhas a mim. Eu estou esperando as 12 filhas dos goéticos, dos demônios. Beleza? As 12 primeiras filhas que fizeram os 12 primeiros signos com seus filhos. Os 12 dragões, tá? Então, é de Cabal. Então, eles são coloridos, são shedins coloridos. Maravilhosamente, cada um tem um signo, cada um tem um dom. Cada uma delas tem um dom ligado à família. E tudo isso eu quero na minha casa, urgente, e já estou atrasado. Então, vocês que ouviram o seu nome aqui, vocês vão ouvir mais nomes, talvez, se eles me deixarem. Mas esse vídeo precisa ser espalhado. Todos precisam saber que terminou. Isso deveria estar sendo dito ao mundo. O mundo deveria saber que aqui é um governo alienígena. Só que fica na mão de um agora. Sempre foi alienígena, tá? Sempre foi de shedins. Que quando desciam a terra faziam os sentimentos que queriam para realizar uma vontade. A vontade do Criador de qualquer jeito. Tá? Só que mostrando um lado para você que com certeza hoje eu posso provar para você que não é o que você quer, porque a gente vai dar ele para você, se você quiser. E você vai dizer para mim que era isso que você queria. Ou não. Você vai dizer para mim, para que eu vá até você parar aquilo que eu mesmo enviei para você, porque eu estou julgando você lá do outro lado. Com quem? Com um tribunal chamado Aneta. Já ouviu falar o tribunal de Aneta? Pois é, estou julgando vocês lá com o tribunal de Aneta, que ele é anual. Todo ano é ceifado shedins aqui que não serve para continuidade. Então, Cabal decide e nós estamos lá com ele de preto, com vocês, tá? Nós vamos estar lá condenando vocês com o maior prazer se vocês tiverem que apanhar. Mas defendendo vocês se a gente vê que vocês não precisam mais porque entenderam. Então, aquilo que nós mesmos enviamos, nós mesmos justificamos e nós mesmos retiramos de você. Então, se você quer retirar alguma coisa que está na sua casa hoje te incomodando, prazer, meu nome é Rafael, pode me procurar aqui no grupo chamado Os Midotados, procure isso, eu sei que eles estão tentando nos esconder de qualquer jeito, mas nós estamos no Telegram, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, nós estamos para todo lado que você quiser que a gente esteja, só para estar com você, para te ajudar. Beleza? Se você quiser participar, fica à vontade, venha para cá, a gente vai te ensinar todas as trevas que você precisa para ficar, nós não vamos ensinar a luz. A luz agora vai se apagar, esse é o trato. Gnomopo sabe disso, porque ele é o Senhor da Luz. Ele precisa se apagar e deixar que as trevas tomem controle agora. Então, a sua religião acaba aqui. Toda ilusão implantada por esse sistema falso, obrigado a fazer, porque tinha que mostrar o outro lado, e teve seres como Azazel que se propuseram a fazer e estão fazendo até hoje, ninguém tira de lá.
é os cubos que governam e controlam, tá? O cubo é a parte de baixo do seu ser, tá? É a parte sentimental, é a parte emocional que pertence a Cabal. Não tem jeito, é eles que terminam. Enquanto não fizessem a paz com eles, porque o poder é deles, eles não deixariam você em paz, não teriam paraíso. Agora vai ter um paraíso justamente por causa disso, porque nós estamos desse lado de cá, o lado das trevas, para dar as trevas para você se proteger da suposta luz, porque eles não têm nem luz para eles mais. Acabou, não existe nem certo nem errado, existe a vontade do Criador. Que vontade ele está fazendo? A dele, porque ele não está entendendo. Está fácil de terminar com ele. A gente leva ele em julgamento brincando e os Shedim serão liberados, que é a morte, para pegar você aonde você estiver, o que você estiver fazendo, com arma ou sem arma na mão. Mesmo dentro da sua casa, dizendo nunca fiz mal a ninguém. Nunca fiz nada, por que eu estou recebendo isso? Você vai entender que você está dentro de um sistema favorecendo justamente desse lado, não querendo saber. Você seria acusado como negligente se você foi criado para uma função e a sua função foi simplesmente abolida de você. Nós temos que voltar ela. Então, para voltar ela, você tem que perder e nós vamos refazer você. Então, não tem como você escapar do que será feito. Deu para você entender? Não tem como. Você não tem para onde correr, não tem o que fazer. Você vai ter que pagar as suas contas. Certo? Porque você foi enviado para cá com um objetivo, com uma função, com uma missão. Eu estou falando com Shedins, que sabe o que eu estou dizendo. E você tem que fazer isso. Se você não está fazendo, se você está envolvendo-se com outras coisas, está matando aula, não é um problema meu. Fico feliz por você ter escolhido esse lado. Mas eu estou do outro. Então, quem quiser estar comigo, quem quiser estar aprendendo, quem quiser estar entendendo e acordando suas trevas e parando as mesmas para os demais, porque nós somos anjos, nós não somos demônio. Demônio foi o que a religião fez porque ela proibiu você de falar conosco. E quando você não fala conosco, você fica sem a informação necessária para a morte não te alcançar. Então a gente tem que se afastar e deixar você morrer. Aí você diz que nós somos mal porque nós podíamos te proteger, mas não te protegemos, é ao contrário, te entregamos à morte. Mas isso precisava se fazer. E nós não podemos mudar aquilo que tem que ser feito, senão você. Você que para. Então, essa é uma pequena aula. Tem muitas outras coisas que eu quero falar com você. Eu quero estar com você, se você quiser estar comigo. Eu quero parar para você as trevas que estão e vão. Tem que ir à sua casa, tem que ir. Na casa de todo mundo tem que ser incomodado, ele não pode ficar ocultado. Ele não pode se esconder dentro do humano. Ele tem que ser botado para fora. Quando ele for botado para fora, você vai ver uma coisa horrenda, dizendo que não vai sair, que não quer sair, que aquele corpo é dele, que ele vai controlar, vai ficar e que blá, 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 blá. Aquilo que você viu na religião. Eles fazendo esse showzinho pirotécnico. E o show pirotécnico é foda. Quem já viu um show pirotécnico dele sabe o que eu estou falando. Não é uma coisa brincadeira, não. E aí você vai precisar de ajuda, porque ele está fazendo o papel dele de acordar você. Quem você é está ligado. Você pode mudar aquilo? Claro, você tem um controle nas mãos, só que ele não foi entregue para você, porque o sistema que controla hoje aqui não dá. Nós damos para você com prazer. Quero ver quem vai tirar esse controle das nossas mãos. Porque nós invocamos um tribunal para terminar, para julgar. Agora não tem para onde correr. Eu estou aqui, ó, minha cara aqui, ó. Você acha que é mais poderoso que eu? Você acha que tem mais trevas que eu? Ou tem mais luz? Chama o Papa. Chama o Papa, o nosso Papa aí. Chama ele para te proteger. Ou chama um rabino. Ah, é legal, chama um rabino. Chama um muçulmano que tem os conhecimentos. Chama qualquer um aí que tem os poderes de expulsar os demônios. Nós vamos ver se ele vai sair, se Asmodeus não está aqui. Vamos ver se os Shedins que terminam isso aqui já não estão aqui. Vamos ver se a realeza já não se colocou sobre a terra. De Shedins, tá, gente? Olha, Shedins quando diz que não vai fazer, não vai não. Shedim de verdade, tá? Shedim da verdade diz que não vai fazer, não vai não. Então, se você não vai fazer, então não faça. Agora, se você vai fazer como nós dizemos que vamos e vamos. Nós não voltamos atrás não, cara. Nós não voltamos atrás. Você vai lidar com seres de verdade. Com seres de fogo. Se é para botar fogo, a gente queima tudo, cara. É para terminar com fogo, a gente queima, a gente põe fogo. Não tem problema. O que é para ser feito? Isso é isso que será, porque é a vontade do Criador e o que importa é a vontade dele. Então, o que ele quiser que a gente faça, eis aqui o primeiro a fazer. Prazer, meu nome é Rafael.
ao anjo de Israel. Estou aqui nesse corpício que você está vendo, mas levantamos, erguemos o sacerdócio de volta. E os cedinhos estão liberados para fazer tudo aquilo que nós temos falado para eles fazerem. E já estão fazendo. E você sabe que o controle saiu da sua mão, não sabe? O controle saiu. Você não tem mais controle. Nem sobre o que está acontecendo, muito menos sobre a gente. Quer dizer que tem? Primeira coisa, espalhe esse vídeo, deixa ele ficar viral. Todo mundo saber quem eu sou. Depois que eles souberem quem eu sou e eu ficar famoso, aí você vem como um indivíduo. Você vem como indivíduo para matar o mal, como você sempre fez, inquisições. Faça isso. Aí você vai dizer para todo mundo que eu sou o mal da humanidade, que todos esperavam, a besta, aquela porra toda que você falou aí, tal. Põe nas minhas costas o mal. Tudo que você quiser, ponha nas minhas costas, nesse corban aqui. Ponha todo o pecado da humanidade nas minhas costas. E venha me matar para ver se você consegue. Se você conseguir, você venceu o jogo. Tudo isso será entregue. Agora, se você não conseguir, amigo, quem vai sair daqui é você. Escute bem o que eu estou dizendo. Eu não estou brincando com você, porque o que eu vou até você não é humano. E você vai ver isso. Não é humano, cara. Não é humano. Não construiu. Quem construiu o templo não foram humanos. Não podia ter a mão humana. E é a esses mesmo que eu estou invocando. Os 72 cabeças, o nome do Eterno, para que eles se levantem e acabe com essa merdinha de você achar que é alguma coisa. Pegue uma arma, pegue qualquer coisa que você quiser e tente se levantar da sua cama para tentar fazer o que você disse que iria. Vamos ver se você não vai conseguir. Vamos ver se você vai conseguir. Nós queremos ver. Se você conseguir, ótimo. Se você não conseguir, você vai lembrar que eu disse isso antes para você, ou alguém que ouviu que eu disse isso, vai até você para dizer para você que é por causa disso que você está na cama. Aí você pode mandar me chamar que a gente vai conversar e eu vou saber por que você queria me matar. Eu vou encontrar o desgraçado ligado a você da família que estava revoltado. A gente vai acertar as contas com ele. Beleza? Tudo está sendo resolvido, tudo está sendo sanado. Quer melhorar? Me chama, você vai ver. Me chama que você vai ver. Me chama que eu vou. E eu vou gostar de ir. E eu sei que você vai gostar de vir até mim. Você nunca mais vai esquecer a sua vinda e a sua comunhão comigo. Não tem como esquecer.